em seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Quando eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do céu. E disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé. Significa enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou o vento. Todos digam amém. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, venha falar conosco, Senhor, nesta noite, através da palavra lida. Venha ministrar os nossos corações. Nós precisamos muito ouvir tua voz, Senhor. Fala com cada um dos teus filhos, das tuas filhas. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Você pode desocupar sua mão. Queridos, nós temos aqui um assunto para uma semana de pregação. Muita coisa. Eu vou apresentar dentro desse texto 5 perguntas, 5 aspectos desse texto que com certeza te fará entender algumas situações na tua vida. Mas antes de nós entrarmos nesses aspectos, tem uma frase aqui de Jesus que ela me chama muita atenção. Essa frase, ela está comigo já faz alguns dias, que diz o seguinte: nós precisamos fazer a obra enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém poderá trabalhar. Em outras palavras, nós temos que fazer enquanto temos a oportunidade de fazer. Quem está entendendo? Diga amém. E esse fazer a obra, isso não é apenas para o obreiro que está aqui, mas isso é para todos nós que estamos aqui. Todos nós temos uma responsabilidade dentro da obra de Deus. Seja uma responsabilidade na tua família, seja uma responsabilidade onde você trabalha, mas todos nós que estamos aqui, que um dia fomos chamados pelo Senhor, que um dia tivemos um encontro com o Senhor, todos nós temos uma responsabilidade de falar do amor de Cristo, de ser um referencial nessa terra, de ser luz nessa terra, de ser sal nessa terra. Todos nós temos uma responsabilidade dentro da dinâmica do reino de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Um outro aspecto desse texto, não entrei ainda na minha pregação. Um outro fator interessante desse texto é que esse homem da passagem era um pobre, era um miserável, era um cego miserável. E o olhar de Jesus, o olhar de Cristo atentou para esse homem. E eu já começo essa minha pregação com essa afirmação, que o olhar de Cristo sempre vai ao encontro daquele que está excluído, daquele que está rejeitado, daquele que talvez a sociedade não valoriza, daquele que talvez não tem nem condição alguma financeira na vida, aquele que talvez a sociedade não dá valor algum. Para esse, o olhar de Cristo sempre estará atento. Por isso que se nessa noite você entrou aqui sentindo algum tipo de complexo, se sentindo inferior por causa de alguma situação ou circunstância da tua vida, olha, Jesus, Ele está olhando para você nessa noite, e Ele te trouxe aqui com o propósito de abençoar a tua vida. Será que você pode aplaudir e glorificar o Senhor nessa noite? Aleluia! E por fim, para sair aqui da minha introdução, esse homem foi curado mesmo sem saber quem era Jesus. A obra de Jesus, ela acontece na vida da pessoa, ela conhecendo ou não conhecendo.
ela ter entrado na igreja ou não ter entrado na igreja, isso é independente. Quando Jesus tem uma obra, essa obra é feita. É tão verdade isso, que antes mesmo de você levantar sua mão um dia e aceitar Jesus como o Senhor da tua vida, Ele já estava te livrando, já estava te guardando, já estava te abençoando, já estava talvez até prosperando a tua vida, porque o olhar dele sempre esteve sobre a nossa vida. Olha que coisa linda, irmão. Amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu ia falar isso. Agora eu vou apresentar os 5 aspectos, 5 perguntas. Lendo esse texto, eu tirei 5 perguntas. E a primeira pergunta que eu me fiz dentro dessa pregação, preparando essa mensagem de hoje, foi a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Era um cego de nascença. Quem entendeu, diga amém. De nascido cego. E qual foi a pergunta de Jesus? Por que ele nasceu cego? Parece uma pergunta simples. E talvez a resposta seria, cientificamente, isso é congênito. Nasceu com isso. Uma outra resposta científica, isso é genético. Alguns problemas são genéticos. Está na gene da pessoa. Alguns problemas, a ciência vai dizer o seguinte: nasceu com isso porque o pai tinha essa doença, a mãe tinha essa doença. Cientificamente, isso é muito bem explicado. E nós não estamos aqui para questionar ciência. Mas a pergunta que é feita aqui é feita numa época rudimentar, que não existia concepção científica que nós temos hoje. Exames tão avançados. Hoje a mãe grávida, a mulher grávida, com poucos dias já consegue saber até se a criança vai ter um certo problema ou vai desenvolver uma doença. Nesta época não. E a pergunta dos discípulos, uma pergunta que não era uma pergunta que queria pressionar Jesus ou colocar Jesus numa situação desconfortável, porque tem algumas perguntas que elas vêm realmente para te colocar numa situação desconfortável. Não era o caso dos discípulos. Era uma pergunta, era uma dúvida que eles tinham. Por que esse homem nasceu cego? E eles colocaram 2 possíveis respostas. Quais eram as respostas? Ele pecou ou seus pais pecaram? O que existia na mente dos discípulos, na verdade não na mente deles, mas o que existia na tradição judaica, era que a criança lá no ventre já tinha um pecado nela, chamado pecado original. E por causa desse pecado original, ela poderia já nascer com essa doença. Ou então pecado dos pais. Os pais pecaram a vida durante a vida, e foi um pecado muito grave, por sinal, que Deus resolveu castigar, colocando essa doença na criança. A imagem que os discípulos tinham, a imagem que o judeu tinha, era de um Deus castigador, de um Deus que pune, colocando doença naquele que peca. Daí Jesus simplesmente desconstrói todo esse pensamento preconceituoso. Jesus desconstrói toda essa ideia de que ele tinha nascido assim por causa dos pecados que alguém tinha cometido no passado. Se existe alguma situação na tua vida, se existe alguma situação de pecado na tua vida, que você sabe que tem te afastado de Deus, olha, eu te aconselho nessa noite a você se afastar
Porque isso é prejudicial, isso vai atrapalhar projetos de Deus para a tua vida, isso vai atrapalhar, isso vai roubar coisas da tua vida. Mas isso não significa que por causa disso nós vamos ter doença na nossa vida. Mesmo porque todos nós seríamos doentes aqui. Quem concorda, diga amém. Uma segunda pergunta que eu me fiz lendo esse texto, e você já vai entender. A segunda pergunta é: por que então que o mal existe? Parece uma pergunta simples, mas não é tão simples assim. Porque se Deus é tão grande, poderoso e governa sobre todas as coisas, por que então permitiu que esse homem nascesse cego? Se Deus não puniu por causa de pecado, então por que ele nasceu cego? Tem algumas situações na nossa vida que acontecem e elas fogem do nosso controle. Quem entendeu, diga amém. São erros que nós cometemos, são problemas que temos, e às vezes a pessoa me procura para conversar e eu me sinto sem respostas. Pastor, por que tal situação, por que tal coisa aconteceu na minha vida? E às vezes eu não tenho uma resposta pronta para dar. É assim no caso deste homem. Por que então o mal existe? Essa é uma questão que ela já existe há milhares de anos atrás, há muito tempo atrás. Desde a queda, logo depois da queda, o homem já começou a ver a presença do mal na humanidade, a morte, as doenças, os problemas. Talvez hoje você entrou aqui, eu não estou aqui tentando fazer filosofia, mas talvez você entrou aqui hoje se perguntando: por que na minha vida as coisas não mudam? Por que na minha vida as coisas não melhoram? Porque eu estou indo para a igreja e parece que o irmão é abençoado e eu não sou abençoado. Eu tenho feito certo, eu tenho orado, eu tenho buscado, tenho feito votos, tenho dado meu dízimo, tenho buscado a presença de Deus. Por que as coisas não melhoram na minha vida? Eu não estou aqui para trazer uma resposta pronta para você, mas uma coisa eu garanto, irmão: se Deus está permitindo uma luta na tua vida, se Deus hoje está permitindo uma situação difícil, não se preocupe, porque Ele continua sendo Deus, e a qualquer momento a glória dEle virá sobre ti, em nome de Jesus. Aleluia! Será que você pode aplaudir ao Senhor? Será que você pode glorificar Deus por isso? Amém? E falando em filosofia, teve um padre da igreja chamado Santo Agostinho, no período da igreja da Idade Média. Ele trouxe uma tal resposta dizendo que o mal existe por causa do livre-arbítrio, que Deus nos deu a liberdade de escolha. E para que existisse a escolha, para que nós tivéssemos a escolha, a opção, surge o mal com isso. Não é que Deus criou o mal. A terceira pergunta que eu me fiz, são 5 apenas. A terceira pergunta que eu me fiz, lendo esse texto, é: qual é o propósito de Deus com essa minha situação? Em algum momento você já se perguntou isso? Quem já se perguntou, diga amém. Qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito de estar acontecendo isso? Qual é o propósito de uma porta que fechou na minha vida? Qual é o propósito de um projeto que tinha tudo para dar certo, não dá certo? Eu estou falando de frustrações. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Estou falando de você sonhar algo e não acontecer. Estou falando de você empenhar a oração, tempo, oração, jejum, buscar, chorar e não acontecer. Eu estou falando de coisas boas que você esperava que acontecesse e não foram do jeito que você tanto esperou. Eu estou falando de pessoas que abdicaram as suas vidas, que renunciaram, que buscaram fazer da maneira mais correta
pessoas que saíram da presença de Deus, porque acreditavam tanto, porque até ouviram profecias. Isso é sério, irmãos. Até ouviram profecias, até ouviram pregações dizendo: olha, vai dar certo, e não deu certo. Pessoas que tinham certeza que aquele parente sairia do hospital e não saiu do hospital. Pessoas que tinham certeza que a história do casamento ia mudar e não mudou. Daí se pergunta: por quê? Por que essa situação está desse jeito? Por que Deus então permite isso? Eu estou dando exemplos, mas você pode olhar para a tua vida. Eu estou aqui pensando em exemplos, mas você pode talvez hoje falar das situações da tua vida que hoje você não entende. Esse homem não entendia o porquê que ele era cego, porque ele não tinha culpa de nada. E na mentalidade dele, alguém dizia: foi pecado, isso é isso, é aquilo, outro. E talvez alguém tenha dito para você: olha, você está assim por causa disso. É fácil julgar, queridos. Quem concorda, diga amém. Amém. Ah, você está assim porque você não fez assado. 3 homens chegaram para Jó e disseram: você está assim, Jó, porque tem alguma coisa errada na tua vida. E acusaram, e apontaram Jó. E Jó era um homem íntegro e reto na presença do Senhor. Se hoje você está aqui frustrado com alguma coisa, se hoje você entrou aqui pensando em abandonar a sua caminhada com Deus, porque algumas coisas não deram certo para a tua vida, se você está aqui hoje dizendo: acho que Deus não está me vendo, porque tal coisa não aconteceu como eu queria, eu estou aqui para dizer para você que se hoje você não entende o porquê que Deus não permitiu, Deus tem um propósito maior, e o nome dele ainda será glorificado e exaltado na tua vida. Aleluia! Você fala disso, né? Você testemunha viva disso? Não se chateia não, agora certo, Deus vai te honrar. Posso ouvir um amém, meu Deus? Isso é culpa da igreja de hoje. Que a igreja de hoje, ela tem deixado o povo cada vez mais infantil, irmãos. Cada vez mais mimado. E nós sabemos que não. Que em alguns momentos Deus vai falar não para mim e para você. Em alguns momentos Deus não vai te dar explicação nenhuma. Fala para quem estiver perto de você: em alguns momentos Deus não te dará explicação nenhuma. E você fala assim: pastor, por quê? Porque Ele é Deus, irmão. Ele não deve explicação para mim e para você. Ele é criador de todas as coisas. O que nós temos que entender é que para tudo existe um propósito. Amém? Será que você pode aplaudir e exaltar o Senhor? Aleluia! Acho que merece um glória a Deus aí. Amém, queridos? Isso aqui não é uma mensagem para você se conformar. Uma mensagem para você entender o agir de Deus. E eu me fiz uma outra pergunta, e na sequência dessa, é minha 4ª pergunta, penúltima. Jesus resolveu fazer diferente com esse homem. Às vezes, Jesus inventa de fazer diferente. Às vezes seremos escolhidos para acontecer algo diferente na nossa vida. Posso ouvir amém? Amém. O que é algo diferente? Sabe o que é diferente? O espetaculoso é diferente. O milagroso é diferente. Porque geralmente Jesus vai agir na nossa vida por etapas. Posso ouvir amém? Amém. Preste atenção aqui, meu irmão. Geralmente Ele vai fazer por etapas. Geralmente Ele vai abençoar o trabalho das tuas mãos. Geralmente Ele vai
abençoar aquilo que você já tem nas tuas mãos, fazer aparecer, fazer surgir. Isso é espetaculoso. É o diferente. E a maneira que ele fez na vida desse homem foi diferente. Ele já tinha encontrado outros cegos. João não fala, João só fala de 7 sinais de Jesus. Mas nos outros evangelhos ele encontrou com os outros cegos. E tem um tal de Bartimeu, que ele simplesmente colocou a mão e falou assim: sejam curados. Ele começou a enxergar. E Jesus falou: a tua fé te salvou. Ele conhecia Jesus, ele chamava pelo nome de Jesus. Esse cego nem Jesus ele conhecia. Ele estava ali como no centro de uma questão. Jesus coloca a mão nele e fala assim: ó, vou fazer um negócio na tua vida. Posso fazer? O cego falou o quê? Pode. Posso fazer? O que o cego disse? Pode. Você vai entender? Não, mas eu vou fazer. Aleluia. Ele vai lá e cuspiu no chão. Pega a saliva, mistura com a terra, fez um lodo e colocou nos olhos do cego. Isso parece loucura, irmãos. Quem concorda, diga amém. Amém. Agora você vai pegar, você vai lavar. Lavar onde, Senhor? Num tanque chamado Siloé. Tinha outros lugares, mas Jesus determinou até onde ele deveria lavar seus olhos. Quem está entendendo de novo? E olha o que a Bíblia vai dizer: que dessa maneira o milagre aconteceu na vida dele. Não entendeu? Não entendeu como iria acontecer, teve que se deslocar, teve que ir para um lugar determinado. Tudo aconteceu de uma maneira diferente, mas a obra de Deus aconteceu na vida daquele homem. Hoje talvez você não está entendendo o agir de Deus. Feche os seus olhos só por um minuto, levanta as suas mãos para o céu. Hoje você não está entendendo a maneira que Deus está operando, porque Deus ele é multiforme. Na vida de cada pessoa ele opera de uma maneira diferente. Talvez lá atrás ele fez de um jeito, mas agora vai ser diferente na tua vida. Diz o Senhor para você. E tem mais: aquilo que é milagroso, espetaculoso, é o que ele tem preparado para mim e para você. Quem crê nisso? Levanta a mão, glorifique e aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Mais fortes palmas, aleluia. Posso ouvir alguém? Quinto e último. Vou encerrar agora. Quinto e último. Qual foi a última pergunta que eu me fiz? Por que nem tudo acontece imediatamente? Nem tudo acontece no nosso tempo. Algumas coisas vão acontecer no tempo em que você não estava esperando. Quando eu digo que as coisas acontecem no tempo de Deus, eu não estou dizendo que vai demorar, queridos. Porque tem coisa que a gente acha que só vai acontecer daqui a um tempo muito longo. E de repente acontece. É no tempo do Senhor. E as coisas que não acontecem de forma imediata, as coisas que existem uma espera, as coisas que nós temos que esperar, só esperamos porque foi um tempo em que o Senhor te experimentava. E eu não tenho dúvida nenhuma do que eu vou dizer agora. Olhe para mim que eu vou encerrar a pregação. Não tenho dúvida nenhuma. Talvez Deus está fazendo você esperar
Talvez Deus tenha te experimentado a tua paciência. Talvez Deus tenha experimentado a tua perseverança. Talvez Deus tenha experimentado realmente você crê ou se você não crê. E se o Senhor tem te experimentado, eu espero que realmente eu e você, eu também me incluo nisso. Eu espero que eu e você possamos esperar o tempo de Deus, porque no tempo do Senhor Ele faz tudo bom, tudo perfeito e tudo agradável. Amém? Será que você pode glorificar e aplaudir ao Senhor nessa noite? Aleluia! Todos podem aplaudir a nome de Deus. Será que você pode glorificar o Senhor? Amém, queridos? Sabe o que acontece quando ele foi curado? E aqui eu encerro minha pregação. Ele saiu testemunhando. E para quem ele não contava o testemunho, para quem ele não falava, mesmo ele sem falar, as pessoas enxergavam a obra de Deus na vida dele. Isso é profético. Levanta sua mão direita para o céu, porque eu declaro na tua vida. Vou encerrar a pregação agora, 30 segundos. Levanta sua mão para o céu o mais alto que você puder. Eu declaro que na tua vida vai acontecer desse jeito. Eu declaro na tua vida que as pessoas também vão olhar e elas vão ver a obra de Deus, a obra grandiosa de Deus. Isso não é para quem é incrédulo, isso é para quem que crê. Se você crê, glorifique, exalte e aplauda ao Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia.